Ontem, infelizmente, não consegui fazer a transmissão. Então, vamos continuar a leitura da aula de segunda-feira. Srilacharya Maharaj deu essa aula no dia 2 de janeiro de 2021. Então, continuando a aula, ele fala o seguinte, ele está falando os versos que Srila Siddhartha Maharaj escreveu para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o seu guru. Ele diz assim, ele é a personificação de Hari Kirtan. Ele alivia misericordiosamente a Mãe Terra do fardo sobre ela. O fardo sobre a Mãe Terra somos nós. Ele é um associado de Sri Gauranga e mais gentil e afetuoso do que um pai. Eternamente ofereço as minhas reverências aos pés do meu mestre. Então, esse é um verso que Srila Siddhartha Maharaj escreveu. Falando nisso, amanhã é o festival do desaparecimento de Srila Siddhartha Maharaj. Então, estamos lendo aqui hoje um verso que ele escreveu para o seu guru. E continuando, né? Ele escreveu vários versos. Vamos para outro verso. Gurudeva disse que gostou mais desse verso. Srila Govinda Maharaj foi perguntado por Srila Siddhartha Maharaj, qual verso que você gostou mais da canção que eu fiz para Srila Bhaktisiddhanta? E Gurudeva falou, Srila Govinda Maharaj falou, esse foi o verso. Esse verso que lemos agora a tradução, foi o verso que Gurudeva mais gostou. Srilacharya Maharaj fala, e eu também gosto mais desse verso. Kripaya Hari Kirtana Murti Dharan. Srila Prabhupada é uma encarnação sagrada do Kirtan, mas ele mesmo não cantava tanto o Kirtan. Ele não gostava de canções, melodias, etc. O seu Kirtan era através do Harikatha. Então, alguns pensam que Kirtan é só cantar, mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele não cantava. Ele não gostava muito de canções. E o Kirtan dele, ele era o mestre do Kirtan. O Kirtan dele era através da pregação, Harikatha, falar sobre Deus. Srila Siddhartha Maharaj compôs este poema e todos os templos o cantam. Todos os Gaudiya Vaishnavas cantam essa canção Sri Sri Prabhupada Padma Stavaka, a canção para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, composta pelo nosso Paranguru Srila Siddhartha Maharaj. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte. O seu amor é mais forte do que o de um pai. O nosso Gurudeva também é assim. Ele me castigou muito, mas também me amou muito. Você me vê fazendo um festival para o aniversário de meu pai, geneticamente? Srilacharya Maharaj fala. Não, eu faço um festival e celebro o aniversário de meu Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Porque amamos Gurudeva, fazemos um grande festival. Quando se trata do meu aniversário, Srilacharya Maharaj fala,
Sempre digo que, se você não fizer nada, está tudo bem. Mas mostrei aos meus discípulos como se deve fazer Guru Seva, serviço ao Guru, ao Vaishnava Seva. Dessa vez, procurei por todo o Krishna Nagar e não consegui encontrar pratos de folhas de bananeira. Então, mandei alguém encontrar bananeiras na área e cortar algumas folhas para usar como pratos para os sadhus, os santos. Então, Sridhar Maharaj está falando que Gurudeva castigava muito ele, mas também amava muito ele. Srila Govinda Maharaj. Gostava muito e castigava muito. E ele, para ele, tanto faz se fizer um festival para ele ou não. Não é necessário, ele falou. Mas ele ensinou como servir o Guru, como servir o Vaishnava. E como ele disse também, ele não fazia nenhuma festa para o aniversário do seu pai biológico. Mas para Gurudeva, sim, fazia um grande festival. Então, Gurudeva é o nosso verdadeiro pai, nosso verdadeiro bem-querente. Ninguém gosta mais de nós do que Gurudeva. Nem o nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa esposa, nem nosso marido, para quem tem marido, nem nosso filho, nem ninguém. Ninguém gosta mais de nós do que o próprio Gurudeva. Nem nós mesmos gostamos tanto de nós como o Gurudeva gosta. Gurudeva gosta da nossa alma. E nós somos a alma. Ele faz de tudo pela nossa alma. Ele não está interessado no nosso corpo. Ele está querendo dar o melhor para a alma. E a nossa família, nosso pai, nossa mãe, todo mundo quer dar algo de melhor para o corpo. Mas não é porque eles são pessoas ruins, claro que não. Seu pai é bom, sua mãe é bom, todo mundo gosta de você, mas eles gostam de você como corpo. Eles não têm a identificação que você não é o corpo, que você é a alma. Eles não conhecem isso. Então, eles fazem o melhor para você de acordo com o que eles conhecem. Agora, o Gurudeva não. O Gurudeva conhece tudo. E ele sabe que o corpo é temporário. E ele vai fazer algo pela sua alma, porque você é a alma, eu sou a alma. Todo mundo é a alma, não é o corpo. Então vamos agora para um outro subtítulo da aula, do mesmo dia, dia 2 de janeiro de 2021, parte 6. Essa aula foi dada em Bengali. Então, Sridhar Maharaj, ele fala o seguinte, Srila Sridhar Maharaj também escreveu outros poemas. Aí tem um poema aqui de Srila Sridhar Maharaj, que nós vamos ler a tradução para o português. Ele, de forma divina, saiu do local de nascimento do lótus dourado, o oceano da doçura, da consorte divina, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, gostava quando Srila Sridhar Maharaj cantava Kirtan. Srila Sridhar Maharaj não era um ótimo cantor. Ele não tinha o ritmo tão bom quanto outros, não tinha melodia tão boa, não tinha voz tão boa quanto outros. Mas Srila Bhaktisiddhanta gostava que ele cantasse. Queria sempre que ele cantasse, pedia para ele cantar. No final, ele pediu a Srila Sridhar Maharaj que cantasse um Kirtan e disse sobre ele, deixei uma pessoa neste mundo que será capaz de pregar Harikatha depois de minha partida.
Isso aí todo mundo sabe também essa história. Amanhã vamos contar ela com mais detalhes. Que Srila Bhaktisiddhanta pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar a canção 24 horas antes dele abandonar o corpo, Sirupa Manjari Pada. E ele falou, agora vou deixar alguém, eu tenho alguém para deixar, continuar a minha pregação, Harikatha. E esse alguém era Srila Siddhar Maharaj, o guardião da devoção. Srila Prabhupada, ele partiu no dia 1º de janeiro de 1937. Faz muito tempo, né? Pouco antes de partir, ele ouviu Srila Siddhar Maharaj cantando um kirtan. No início da manhã, pouco depois das 4 da manhã, ele partiu. Então, Srila Bhaktisiddhanta partiu às 4 da manhã do dia 1º de janeiro de 1937. Todos queriam que Srila Siddhar Maharaj se tornasse o Acharya da Gaudiya Mati. Mas Srila Siddhar Maharaj ele recusou. Ele disse, eu não quero ser o Acharya, e mesmo se eu me tornar o Acharya, vocês serão capazes de me respeitar como o Acharya? É a pergunta que ele fez. Não é possível. Você sabe qual era a situação no templo na época de Srila Siddhar Maharaj? Não haviam grandes edifícios. Vamos ao templo para ver um grande edifício? Não. Viemos ver Gurudeva. Aqueles que vierem ver edifícios lutarão e criarão problemas e poderão ter o templo para si. O corpo morto de Gurudeva Srila Govinda Maharaj está lá. Está em Koladwip. Embora, então, construímos o seu Samadhi, Mandir. Mas eu sei onde está a sua alma, Srila Acharya Maharaj fala. Srila Siddhar Maharaj, ele compôs o poema Sujanarvuda e todos os templos, aquela canção que eu falei anteriormente. Ele compôs essa canção com 11 versos, e todos os templos Gaudiya Vaishnavas, eles cantam essa canção. Há também uma outra canção muito bonita, composta por um autor sem nome, Jayare, Jayare, Jaya Paramahansa Mahasaya. Srila Acharya Maharaj fala, eu canto pela manhã. A primeira vez, quando fui a Mayapur, em uma assembleia do Gaudiya Vaishnava, no Chaitanya Mati, outra canção famosa é Shri Sarasvati Arati, Jayare, Jayare, Jaya Goura Sarasvati. É a canção que cantamos toda manhã no Arati da manhã, composta por Srila Siddhar Maharaj. Ela é cantada para o Arati de Sri Sri Guru Gauranga Radha Krishna. Às vezes, a gente não canta ou tem que cantar rápido, porque às vezes eu só começo a cantar, mas o pujari, o sacerdote, já sai para tocar a concha, terminando o Arati.
Eu disse a eles que o Arati termina quando terminamos de cantar as canções, mas, às vezes, eles vêm e sopram a concha antes que a segunda canção termine. O que deve dizer? Então, Srivacharya Maharaj já instruiu os devotos que o Pujari, na Índia é comum isso mesmo. Pujari, ele faz o Arati muito rápido, ele não acompanha a canção. Na verdade, tem que ter uma sincronia entre o Pujari e quem está cantando. Por isso, o ideal é sempre o mesmo cantar. Sempre o mesmo cantar, porque existe uma harmonia entre os dois, o Pujari e o cantor do Arati. E aí eles têm que terminar juntos, para não acontecer isso que Srivacharya Maharaj falou. O Pujari acaba antes o Arati, ele sai do altar e vai tocar a concha, isso acontece muito na Índia. Ele vai tocar a concha e aí ele se retira e fica todo mundo ainda cantando para a deidade, para Gurudeva, para quem for. Não é apropriado, tem que ter uma sincronia, acabar junto. E a hora de cantar, a hora de tocar a concha, é quando já cantou o Mahamantra 2 vezes, e aí canta Nitai Gora Haribo. Mas, como disse Srivacharya Maharaj, ele já ensinou, e as pessoas continuam fazendo dessa forma. Os pujaris, eles terminam o Arati, eles vão tocar a concha e se retiram. Às vezes não adianta o guru orientar. A pessoa é teimosa, a pessoa tem um ego muito alto e ela acaba fazendo o que ela quer. Mas se ela faz o que ela quer, ela não está servindo Deus. Porque somente servimos Deus quando seguimos o que o guru fala. Se você faz o que você quer e não o que o guru pediu, você não está servindo Deus. O ato é o mesmo. Você acha que está servindo, mas não está. Então nós temos que seguir o guru. E aí Srivacharya Maharaj fala, o que devo fazer, o que devo dizer? Aí tem um verso aqui que ele fala logo em seguida, ele fala assim, toda glória a Sri Gaura Sarasvati, da linhagem de Bhakti Vinoda, pura misericórdia encarnada. Um outro verso diz o seguinte, você revelou o serviço de Sri Gaura, a maior fortuna do mundo, brilhante como o ensinamento perfeito, verdade perfeita, devoção. Essas 4 linhas são sobre Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. E depois disso, a canção é sobre a forma combinada do casal divino Sri Sri Radha Krishna. Cantamos em muitos templos. Srila Sridhar Maharaj estabeleceu um padrão muito alto, muito elevado, e não queremos ficar abaixo dele. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele fez um padrão para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati muito alto. O nosso padrão é muito alto. Srila Sridhar Maharaj é o guardião da devoção. O guru dele deu esse nome para ele. E nós temos que manter o padrão de Srila Sridhar Maharaj. Srivacharya Maharaj, ele tentou e conseguiu, até o final da sua vida, manter o padrão de Srila Sridhar Maharaj. Alguns acham que não devem seguir isso, que nós devemos mudar. Mas quem é a autoridade que pode mudar o que Srila Sridhar Maharaj falou? Quem tem essa capacidade de mudar o que Srila Sridhar Maharaj falou? Quem está ao nível dele, à altura dele, para falar que o que ele mandou, orientou fazer, tem que ser relaxado, tem que ser mudado? Se a pessoa mudar, o problema é dela. Mas Srivacharya Maharaj sempre tentou seguir e seguiu Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, sem inventar nada,
sem querer mudar nada. Nós não estamos na posição de mudar nada. Ele até estaria na posição, Srila Govinda Maharaj de mudar, Srilacharya Maharaj de mudar. Eles não mudaram, por que nós vamos querer mudar? Tem muita gente aí querendo mudar muita coisa. Quebrar regras, regulamentos, fazer da sua forma. Mas a sua forma, se não for igual ao que os gurus estão falando, os gurus anteriores, não vai levar os devotos para o mundo transcendental. Nem você vai, nem os devotos. Não vai levar os devotos para amor puro por Deus. Cada prática tem um resultado. Se você não segue adequadamente, você vai para um lugar. Se você segue adequadamente, você vai para outro lugar. Se você não segue ninguém, você vai para outro lugar. Se você renunciar, você vai para outro lugar. Se você adorar semideuses, você vai para outro lugar. Quem adora fantasmas, vai para outro lugar. Cada prática vai levar você para um lugar. E Srila Siddhar Maharaj, ele deu a prática para nós, o padrão alto, para nos levar para Goloka Vrindavana, o lugar mais elevado do mundo transcendental. Então nós temos essa fortuna na mão, as orientações deles, e nós temos que segui-la. Se queremos o melhor para a nossa alma, vamos seguir eles. Não seguir qualquer um aí que está querendo mudar tudo. Agora, uma outra parte da aula. Advento de Gaura Sarasvati. Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhaktivinoda Mahacharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Nishinrapali, aula noturna do dia 2. As aulas que estávamos lendo anteriormente eram do meio-dia. Agora é aula noturna do dia 2 de janeiro de 2021. Parte 7, traduzido do Bengali. Então, Srilacharya Maharaj começa falando. Srila Bhakti Erakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj escreveu, agora ele vai falar o verso que escreveu, que quer dizer o seguinte: toda glória a Sri Gaura Sarasvati, da linhagem de Bhaktivinoda, pura misericórdia, encarnada. Nós já lemos esse verso, mas ele está falando de novo ele. Um outro verso aqui diz o seguinte: você revelou o serviço de Sri Gaura, a melhor fortuna do mundo, brilhante como o ensinamento perfeito, a verdade perfeita, a devoção. É outro verso que já lemos também, mas é da mesma canção. Toda glória para a forma combinada de Sri Radha Shyama, Sri Gaura Rai, à direita Sri Radha e à esquerda combinada de Sri Radha Shyama, que é Mahaprabhu, Sri Gaura Rai, à direita. Então, Mahaprabhu fica à direita de Krishna, no altar, o altar que tem Mahaprabhu, Krishna e Shrimati Radharani, de um templo, e é um padrão muito alto de adoração, então temos que tomar cuidado com a deidade que nós queremos servir. Padrão extremamente alto ter Mahaprabhu, Krishna e Shrimati Radharani. Mas quem tem essas deidades no altar do templo, Mahaprabhu à direita, o próprio Krishna no centro e Shrimati Radharani à esquerda. Esta é uma descrição muito bonita. No centro está o próprio Senhor e à sua esquerda está Radharani. Claro, não quem olha de frente. Quem olha de frente é o contrário, mas quem está dentro do altar, olhando para fora,
À direita de Krishna, quem está à direita dele? Quando falamos à direita, nós olhamos à nossa direita. A direita de Krishna é Mahaprabhu. A esquerda de Krishna é Shrimati Radharani. Nós olhando de frente para eles, é o contrário. Mas aqui está sendo dito da forma correta. A direita de Krishna é Mahaprabhu. Shri Gaurarai à direita, Shri Radha à esquerda e o próprio vaqueirinho escuro no meio. Esta é uma descrição muito bonita. No centro está o próprio Senhor Supremo e à sua esquerda está Radharani. Agora tem um outro verso que diz o seguinte: a raça de Vraja se manifesta de uma nova maneira em Navadvipa. Então, o passatempo de Vraja, do lugar transcendental, o passatempo de Krishna, Shrimati Radharani, ele se mostra de uma outra maneira em Navadvipa. Em Vrindavana se mostrou de uma forma. Agora, em Navadvipa, com Mahaprabhu e seus associados, se mostra de outra forma. Madhura Rasa se veste de novo em benevolência. O clima que existe em Vraja agora está presente em Navadvipa. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: o doce amor divino, a essência de Vraja, atinge o seu clímax nos passatempos de Sri Gauranga. Então, o máximo de prazer, o máximo que existe de êxtase está nos prazeres, no passatempo de Gauranga, de Mahaprabhu. O máximo está em Mahaprabhu. E nós somos seguidores de Mahaprabhu. Um outro verso aqui que diz o seguinte: Sri Gauranga abraça sinceramente o coração e a auréola de Sri Radha e toma o seu lugar à direita para mostrar a glória de sua raça. Então, Krishna, que é, quando ele pega o humor e a auréola de Shrimati Radharani, ele fica à direita de Krishna para mostrar a sua glória. Então, Krishna com Shrimati Radharani, Krishna com o humor, o coração e o auréolo envolto de Shrimati Radharani é Mahaprabhu. E nós vemos no altar ele à direita de Krishna. E o máximo do êxtase da raça é quando ele está como Mahaprabhu. O amor em separação de Mahaprabhu nos 12 últimos anos que viveu em Puri. Ao olhar do ser humano, claro. Porque ele está em Puri até hoje. Existe o livro de Srila Siddhar Maharaj, também intitulado Coração e Halo, Auréola. Uma pessoa tem apenas o seu humor, bhava, e halo, cante. Halo quer dizer cante, quer dizer a cor, o envolto. Não. Há também um corpo. Assim, quando Krishna tomou o coração e a auréola de Shrimati Radharani, o resto foi levado por Gadadhar. Então, Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani, é a reencarnação de Shrimati Radharani, sem o coração, o humor dela e sem a auréola, sem o envolto. Porque esse foi Mahaprabhu que pegou. Na verdade, Krishna pegou e se tornou Mahaprabhu.
Krishna com o coração, o humor e a auréola, a cor de Shrimati Radharani, se transforma em Mahaprabhu. E Gadadhar Pandit vem também como associado do Panchatattva, mas ele não tem, porque essa parte ficou com Krishna Mahaprabhu. É por isso que se diz que Gadadhar é uma encarnação de Shrimati Radharani. Uma pergunta pode surgir. Se a forma combinada de Radha Krishna é Gauranga, então, como Gadadhar pode ser a encarnação de Radharani? Isso está correto. Krishna ele pega o coração e a auréola de Shrimati Radharani e eles se tornam, um como Gauranga. Então, a união de Krishna com Shrimati Radharani, mas a auréola e o humor, se torna um só, Gauranga Mahaprabhu. Halo significa cor, ou a tez, e o humor significa o humor devocional interior de Radharani. Ela está sempre louca por Krishna. Ele está sempre sentindo a separação de Krishna. Ela está sempre sentindo a separação de Krishna, isso deixa ela louca. Mahaprabhu provou e saboreou esse clima em Gambhira. Gambhira era o local que Mahaprabhu vivia. Se você ler o Sri Chaitanya Charitamrita, você pode encontrar descrito lá, ele sempre gritava onde devo ir buscar Krishna. Batia com a cabeça na parede até que o sangue começasse a escorrer. Ele ficava completamente embriagado, vestido com o humor de Radharani. Ele estava procurando por Krishna. Então Mahaprabhu, no Gambhira, o local que ele vivia, muito próximo do templo do Senhor Jagannatha, ele viveu os últimos 18 anos dele lá em Puri. E os últimos 12 anos que ele estava ao olhar das pessoas, Mahaprabhu, à noite principalmente, ele tinha muita separação de Krishna. Muito, muito, muito amor em separação. Durante o dia, Ramananda Roy, Swarupa Damodar, Gadadhar Pandit, eles liam o Srimad Bhagavata para Mahaprabhu. E o Srimad Bhagavata é Krishna, são os passatempos de Krishna. Então, Mahaprabhu ficava tranquilo. Ele entrava em êxtase sim, mas tranquilo. À noite que vinha o amor em separação. Ele ficava sozinho no Gambhira, e aí vinha o amor em separação. E os associados dele prendiam Mahaprabhu com corrente. A porta era fechada, não Mahaprabhu prendia Mahaprabhu, mas a porta era fechada com corrente e cadeado. Mas ele ultrapassava a parede, e ele batia com a cabeça na parede até sangrar. Ele tinha muito amor em separação. E ele ficava gritando, onde encontro Krishna, onde encontro Krishna. Esse é o amor mais elevado. Nós lemos hoje de manhã isso. De manhã lemos no comentário de Bhaktivinoda Thakura, no 8º verso do Sri Shikshastakam. O amor em separação é incontrolável. A alma sofre quando está nesse estágio de amor em separação. Mas não é o sofrimento como o nosso. Não se preocupe, se chegarmos a esse estágio, quando chegarmos, é o melhor relacionamento com Krishna é esse. De amor em separação. O que Mahaprabhu sentia por ele é o mais elevado. Porque Mahaprabhu
tinha humor o coração de Shrimati Radharani. Por isso que ele sentia isso. Durante os últimos anos que Mahaprabhu passou em Puri, e todos os dias ele fazia isso. Ele batia a sua cabeça. Ele dormia em algumas folhas de bananeira e depois em uma cama simples. Ele puxava o seu cabelo, a cica, e fazia tantas outras coisas, assim como Radharani ficou louca por Krishna. Mahaprabhu também, vestindo-se no humor de Radharani, ficou louco por Krishna. E quanto à tez, a cor, você pode ver a cor de Mahaprabhu. Ele assumiu uma tez, uma cor dourada. Depois disso, Gadadhar ficou com o que estava de Radharani. É isso que devemos adorar. Não vou entrar em mais detalhes. Estamos falando hoje sobre Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Hoje tem mais uma coisa linda escrita. E aí Srila Siddhar Maharaj vai ler outro verso. E a tradução para o português é a seguinte. Srila Bhaktivinoda Thakura é um associado de Sri Gauranga Mahaprabhu e um amigo de todas as almas, baixas e caídas. Para dissipar todas as trevas desta era das trevas, Kali Yuga, ele trouxe para esta terra você, Srila Sarasvati Thakura, uma lua cheia, imaculada. Se não fosse o nosso amigo, ele não teria orado a Bimala Devi por Bimala Prasada. Se Bimala Prasada não tivesse vindo, onde teríamos encontrado o nosso Paranguru, Srila Siddhar Maharaj, e Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Então, não só isso, onde você teria encontrado Srila Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada também. Então, aqui Srila Acharya Maharaj está falando, né? Sem Srila Bhaktivinoda Thakura, que é o nosso melhor amigo, um amigo muito, muito, muito bom, como que ele foi para Bimala Devi pedir para Bimala Devi dar um filho para ele, e esse filho continuar a divulgar a consciência de Mahaprabhu. E Bimala Devi deu para ele, a esposa engravidou o seu 6º filho. A esposa de Srila Bhaktivinoda Thakura engravidou o 6º filho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Como disse Srila Acharya Maharaj, como que nós teríamos Paranguru Deva, Paranguru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, sem Bhaktisiddhanta? Como que teríamos Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, sem Srila Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakura? Como que teríamos Srila Acharya Maharaj, sem Srila Bhaktisiddhanta e Srila Bhaktivinoda Thakura? Como que teríamos agora Srila Tilaka Nirihara Maharaj, sem ele, sem Bhaktivinoda Thakura? Tudo isso veio porque ele pediu para Bimala Devi para que tivesse alguém para continuar o Harikata que ele fazia. E aí Bimala Devi deu
o filho para ele, Bimala Prasada. E Srila Bhaktisiddhanta deu o seu melhor discípulo, Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj deu para nós o seu discípulo mais querido, Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj deu para nós o seu discípulo também mais querido, Srila Acharya Maharaj. E Srila Acharya Maharaj deu para nós o único que ele estava treinando. O único que ele estava treinando para ser o Acharya era Srila Tilakaniriha Maharaj. Outros querem essa posição, como também queriam de Gurudeva, também como queriam de Acharya Maharaj. Mas o único que estava sendo treinado para ser o Acharya sucessor era Srila Tilakaniriha Maharaj. Então, todo esse Guru Varga, esse Parampará, vem por causa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Por isso glorificamos tanto Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktisiddhanta é tão glorificado, porque sem eles não estaríamos aqui agora. Estaríamos fazendo qualquer coisa mundana, ganhando karma bom ou ruim. Mas através deles, estamos aqui agora divulgando a consciência de Krishna, falando Harikatha lido, lendo o Harikatha de Srila Acharya Maharaj. Está no finzinho da aula aqui. Vamos ver aqui o que mais. É por isso que Srila Bhaktivinoda Thakura é extremamente misericordioso. Ele é o amigo de todos, de todas as almas pobres, caídas e desoladas, como nós. Ele trouxe uma lua cheia, imaculada, para dissipar a escuridão de Kali Yuga. E quem é essa lua? Srila Bhaktisiddhanta, seu filho. Até a lua tem algumas manchas, mas Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta era imaculado. Não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum resquício de nada errado nele. Tudo perfeito nele. Nenhuma mácula. Ele era impecável. São palavras muito bonitas. Devemos sempre nos lembrar de todas essas coisas sobre Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então, assim termina essa parte da aula de Srila Acharya Maharaj. Ele falou hoje, né, que nós lemos, na verdade, hoje, o que ele disse dia 2 de janeiro do ano passado, um dia antes do aparecimento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele deu uma aula porque no dia seguinte, que seria o aparecimento, os devotos já não estariam mais lá. Então ele falou todas essas glórias, ele falou a canção que Srila Siddhar Maharaj compôs para Srila Bhaktisiddhanta. E ainda tem mais sobre Srila Bhaktisiddhanta, que ele vai falar mais nas aulas seguintes. Mas nós vamos parar a leitura por aqui hoje. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa, se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto não. Não temos perguntas, não temos comentários. Mas amanhã não se esqueça. Amanhã é um dia muito importante para nós. É o dia do desaparecimento do fundador da nossa missão. Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele deu tudo para nós. O que cantamos, ele deu Gurudeva para nós. Ele deu tudo para nós. E nós temos que glorificá-lo amanhã. Vamos tentar glorificá-lo. Claro que não tem como glorificar adequadamente uma personalidade tão elevada. Mas nós vamos tentar fazer o melhor. Vamos fazer o programa amanhã com Arati normal para as deidades. Começaremos às 19 horas. Talvez algum atraso, mas tentaremos começar às 19 horas com Arati para as deidades. Depois faremos o Parikrama em Shri Tulasi Devi. Cantaremos o Vandana, algumas canções. Amanhã é um dia especial, temos que cantar canções de desaparecimento. Vamos depois
falar sobre Srila Siddhar Maharaj e, claro, falar um pouquinho de Srila Bhaktisiddhanta, que é o seu guru. Vamos também fazer o Guru Puja, fazer o Arati, o Puja para Srila Siddhar Maharaj. Depois vamos fazer o Puspanjali, jogar pétalas de flor branca aos pés de lótus de Srila Siddhar Maharaj. Todos os devotos farão isso. E depois encerraremos a transmissão online e aí honraremos Prasada. Terminaremos o programa, o festival amanhã, honrando Prasada. Você que está em casa, não pode vir, mora longe, faça uma preparação especial, ofereça para Srila Siddhar Maharaj. E aí honra a Prasada também na sua casa. Amanhã é um dia muito especial. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. E amanhã de manhã vamos ler a autobiografia. Não perca amanhã. Vamos ler a autobiografia de Srila Siddhar Maharaj. E à noite comentaremos somente, não vai dar tempo de ficar lendo, porque tem outros devotos que vêm, e cada um vai falando um pouquinho, de acordo com o que quiser. Então, não dá tempo de ficar lendo. Mas de manhã vamos ler a autobiografia dele. Então, quem quiser escutar a autobiografia dele, participe do programa amanhã. A partir das 7 horas do programa, a leitura da autobiografia até começar às 8 da manhã. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Malavaya Keshavaya Nama Gopala Gopala Madhusudan Hari Govinda Madana Mohan Hari Govinda Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Srivasadi Gaur Bhaktavinda Radha Srivasadi Gaur Bhaktavinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Sai Koi Jana Banda Ishai Vasai Koi Jana Banda Jahame Vignana Sadishta Pura Jahove Vinamasa Vishapura Jaya Sai Lila Mudikara Ishai Vasai Jahove Samara Padare Sarana Sevi Mokta Sarima Charana Sevi Mata Samara Janame Janame Bore Yogila Janame Janame Bore Yogila Soy Gosai Tobe Kase Koyo Vaso Ishai Vasai Jave Nake Koyavasa Krishna Krishna Lila Kori Lakata Radha Krishna Nitya Lila Kori Lakata Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Guru Vaishnava Pade Bhajayama
Vamos ver quem está conosco, então, participando hoje. Temos aqui Ishan Krishna Prabhu. Também conosco aqui a Malini Devidasi, Vraja Raja Prabhu e a Andréa Ferreira. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, no dia auspicioso do Festival de Srila Siddhartha Maharaj. Não percam, de manhã, como eu falei, vamos ler a autobiografia dele e à noite faremos o festival com os devotos aqui presencialmente. Até amanhã, uma boa noite.